Sejam bem-vindos ao segundo episódio do quadro Pokéverso Responde. Muitas perguntas curiosas com respostas curiosas. Deixe seu like desde já, verifique sua inscrição e bora pro vídeo. Por que na maioria das temporadas de Pokémon, Ash é acompanhado pelas protagonistas dos jogos, mas nunca pelos protagonistas? Uma das hipóteses seria de que Ash representa o protagonista masculino de todos os jogos, visto que em cada geração ele veste uma roupa semelhante ao protagonista, salvo algumas exceções. Ele também sempre pega um Pokémon inicial de cada geração e participa da liga local. Pokémon com cauda são medidos da cabeça para a ponta da cauda ou da cabeça para a sola dos pés? Nossa pesquisa chegou a uma explicação feita por um fã no Reddit. Sempre houve muita discussão sobre a altura de Pokémons. Bem, vamos começar. Pokémons pássaros são medidos da cabeça à cauda, ou às pernas. Não posso ter a resposta aqui, mas acredito nas pernas. Ou, o que é medido é a envergadura. Pokémons dragão são medidos até o ombro, das pernas ao ombro, sem contar pescoço nem cauda. Pense em Lugia ou Charizard. Os Pokémons casulo, sem forma, água-viva, são medidos na dimensão mais longa que podem ter. Pokémons de 4 patas são medidos ou dos pés ao ombro, ou da cauda ao ombro, ou da cauda à cabeça. Pessoalmente, acho que o segundo e o terceiro são provavelmente os mesmos, mas pode haver uma grande diferença com Pokémons como Drapion ou Meganium, onde as pernas, parte superior, podem ser relevantes. Ou talvez seja apenas a altura do ombro, ainda sem contar o pescoço. Pokémon serpentes são definitivamente medidos da cauda à cabeça. Pokémons répteis, humanoides, macaco, canguru como Mankey pode ser o mesmo que dragão ou dos pés à cabeça. Pessoalmente ainda penso dos pés aos ombros. A altura de Pokémons gasosos como Gastly ou Spiritomb podem representar o diâmetro de toda a extensão de suas partes. Isso pode se aplicar também a Hunter. Eu pessoalmente acho que os Pokémons borboletas são medidos de uma ponta da asa a outra. Posso dizer com certeza que o tamanho certamente não é o mesmo para cada criatura. Por quê? Porque existem os pescadores que te pedem o maior Magikarp possível. E sim, eu sei que nesse caso não está ligado ao leve, mas pelo menos prova que a dimensão não está estabelecida e o Pokédex não é o certo em muitos casos, mas é apenas uma indicação geral. Aqui termina a explicação. Existe alguma explicação do porquê os Pokémons entenderem tão bem a língua dos humanos, mas não conseguirem se comunicar no mesmo idioma com eles sem o uso de alguma habilidade psíquica? Pokémons entendem os humanos por se tratarem de criaturas inteligentes. Não são animais comuns. Podem possuir instintos, mas também fazem uso da razão. Falando nisso, há controvérsia com as entradas da Pokédex para Lapras e Lucario, que dizem entender a fala humana, sendo que todos entendem. Já para a falta de comunicação, nós encontramos uma explicação de um fã no Quora. Depois de ler romances de fanfics de Pokémon por anos, percebi repetidamente que a resposta é dupla. Primeiro, é por causa de quão poucos Pokémon têm características humanas suficientes para falar assim. Todos os tipos de animais na vida real não podem falar como nós, devido ao formato do pescoço, boca e etc. Exemplo, pássaros têm bicos em vez de dentes. A segunda é por causa da inteligência relativa. As histórias que se tornam realmente realistas sobre isso explicam que os Pokémon podem desenvolver uma capacidade de entender as línguas humanas, depois de estar perto deles por tempo suficiente. Mas como quase nenhuma espécie tem inteligência comparável, há muitos tipos psíquicos que devem ser capazes de usar a telepatia, que raramente vale a pena explorar. Fim. Trazemos agora uma outra explicação, baseada em uma vinda do Reddit. Pokémon com capacidade de falar tiraria a magia do anime, assim como tiraria toda a graça do Meow da equipe Rocket, por este ser o único Pokémon falante que não seja, vamos dizer assim, especial. Digo isso por não ser estrela de filme, lendário, mítico ou evento isolado, já que aparece em quase todos os episódios. Pode-se também justificar que os lendários sejam ultra inteligentes e semelhantes a deuses, para que tenham uma razão para serem assim. Pra você, existe alguma chance de Porygon voltar a aparecer no anime de novo? Infelizmente não será possível.
O incidente envolvendo Porygon foi tão chocante e vergonhoso para os produtores que não há nem 0,1%, na minha opinião, de chance que ressuscitem esse Pokémon. O que acontece quando um Pokémon que já é capturado por outro treinador? É impossível. Como mostrado em 2 graus de separação, um Pokémon capturado por uma Pokébola é marcado por ela. E assim a maioria das Pokébolas jogadas nele não terá efeito, além de atordoá-la temporariamente. No episódio Charmander de Stray Pokémon, Ash não conseguiu pegar o Charmander enquanto ainda mantinha sua lealdade pelo seu treinador, apesar de sua condição fraca. Por que no final do filme 8, a cena pós-créditos remete a uma das personagens da região onde Jirachi dorme referente ao filme 6? Por que ela estaria lá? Os filmes são conectados de alguma forma? Dá pra dizer que sim, apesar da continuidade não ser determinada ou evidente. Kit Summers, como é uma exploradora e caçadora de lendas, estava lá para estudar a região onde Jirachi adormece, provavelmente para achar respostas e informações sobre o Pokémon. Outro exemplo de continuidade é a trilogia dos filmes 10, 11 e 12, onde neste último, na cena dos créditos, personagens dos 2 filmes anteriores aparecem numa ocasião após os eventos de seus respectivos filmes. O Rei Anou poderia existir em algum universo de Pokémon? Não vou dizer que é impossível, afinal, a fenda no espaço-tempo é imensa, e pouco se sabe sobre ela, pois nenhum humano esteve lá, além do Professor Spencer Hale no 3º filme. Devemos lembrar que na geração 2 eram conhecidos somente 26 Anou. Na geração 4 foram descobertos mais 2, exclamação e interrogação. Quem garante que no futuro se descubram mais? Números, outros alfabetos ou até mesmo seu rei? Já que nas pesquisas do Professor Hale, enviadas ao Professor Carvalho, havia vários desenhos de Anou totalmente desconhecidos. É de se pensar. Por que um Pokémon só sabe falar o seu próprio nome? Cada espécie de Pokémon tem seu próprio grunhido ou grito. Há uma teoria de que, na verdade, aconteceu o contrário do que é dito na pergunta. O nome do Pokémon foi dado a ele a partir da fonética do som emitido pelo Pokémon, ou seja, é baseado na onomatopeia de seu grito. 2 exemplos da vida real são o Ben-TV e o Tofraco, da galinha da Angola. Mas essa teoria tem uns furos, pois muitos Pokémons gritam um som sem consoantes, como as aves lendárias, por exemplo. E se os tipos Solo e Pedra fossem um só? O tipo poderia ser chamado de terrestre. Pokémons do tipo terrestre seriam como o Onix. Suas principais fraquezas seriam gelo, luta, metal, água e grama. Desses 2 últimos receberiam 4 vezes mais de dano. Teriam larga vantagem contra inseto, voador, fogo, elétrico, veneno, aço e gelo. Seria um total de 150 Pokémon com pelo menos um de seus tipos como terrestre. Seriam 8 líderes de ginásio, mais Elite dos 4, especialistas do tipo terrestre, assim como 2 Kahunas. Seus status de defesa seria o maior entre todos e o ataque um dos maiores. Não sofreria dano do tipo elétrico, teria um total de 54 movimentos, levando em consideração jogos Sword e Shield, teria um total de 9 TMs. E, por fim, possuiria 7 Mega Evoluções. Como seria o tipo ancestral, o tipo dos fósseis? Seria semelhante ao tipo solo, porém, dependendo do Pokémon, teria uma adaptação com algum outro tipo. Ou seja, não seria um tipo fixo. Teria elementos do solo, mas teria aspectos de um tipo secundário de acordo com o Pokémon e suas habilidades. Alguns exemplos. Rampardos teria características do tipo luta, usando sua cabeça para lutar com seus rivais. Tirtouga teria uma adaptação aquática, uma vez que se trata de um ancestral de tartaruga marinha. Archen, por se tratar de um pássaro, teria características do tipo voador. Apertar A mais B mais direcional para baixo aumenta as chances de captura? Usar uma Pokébola para capturar um Pokémon pode ser uma experiência desgastante, muito difícil para quase todos. Entretanto, alguns jogadores tinham seu próprio método ou gambiarra de aumentar suas chances, desde apertar os botões A e B rapidamente e pressionar o botão direcional para baixo. Porém, não há nada confirmando que esse método é funcional. Você já tentou? Diga nos comentários se deu certo. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal.
Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!